Meninas, sejam muito bem-vindas! Hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto que vocês já leram ele no título, que é sobre o meu tratamento com os miomas. Como é que foi a minha jornada com os miomas, né? Com esse mal que acomete tantas mulheres no Brasil e no mundo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o meu tratamento de miomas, eu acho que é importante a gente começar dizendo que existem vários tipos de miomas, né? E basicamente esses vários tipos são 3 tipos, né? E esses 3 tipos dependem da localização do mioma dentro do útero. Ele pode estar numa parte mais posterior do útero, né? Pode estar no meio do útero ou pode estar fora do útero. Isso quem vai te dizer como é que está o seu mioma vai ser mesmo um exame médico por ultrassom que vai poder te falar. E cada mioma desse traz um risco para a saúde da mulher, né? Então é bom sempre lembrar que o mioma ele é um tumor benigno, né? Então pelo menos isso a gente já consegue ter aí uma preocupação a menos com relação a esse problema. Os meus miomas são do tipo intramural, que eles ficam entre o músculo, né? E esse tipo de mioma é um mioma que pode vir a causar infertilidade. Então, esse foi uma das minhas grandes preocupações ao longo dessa jornada toda no tratamento com os miomas. Bom, então vamos para a minha história. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu verifiquei que no YouTube existem muitos vídeos sobre miomas, mas muito da parte técnica, da parte médica, né, de especialistas, mas nunca não encontrei nenhum vídeo de uma pessoa que passou por essa jornada, que sentiu como foi na pele a experiência, os tratamentos, como é que isso refletiu dentro do corpo da mulher, e é por isso que eu tô aqui para contar para vocês como é que foi a minha experiência. Dizer que tudo começou quando eu, em um exame de rotina, fiz com uma mulher, né? Eu tava fazendo um exame de rotina, não era meu médico, nada, eu tava indo numa clínica para fazer os exames que o médico tinha prescrevido. E ela, fazendo o exame, constatou que no meu útero ele estava repleto de pequenos nódulos de miomas, então pequenos tumores de miomas. Naquele momento eu não sabia de nada, não sabia o que era mioma, nunca tinha ouvido falar sobre mioma. E eu fiquei bastante assustada, né, naquele momento, e ela me alertou que seria interessante que eu visse para engravidar o quanto antes. Só que naquele momento eu não tinha nenhuma relação sólida para poder pensar em engravidar. Não estava no momento da minha vida que eu pudesse imaginar, na verdade eu não tinha nem definição se eu gostaria ou não de ser mãe, né? E me deixou um pouco assustada. Eu fui até o meu médico, procurei meu médico e com os exames, contei para ele o que havia acontecido na sala do exame, e ele falou para mim que era para eu ficar tranquila, que a gente poderia continuar fazendo o tratamento, que na verdade o que eu já fazia anteriormente, que era as injeções de anticoncepcionais, de uma certa forma preveniria os miomas, né? E o crescimento dos miomas. Ah, um parênteses, né? Como que funciona esse crescimento de mioma, né? Então, se você tem esse tumor, como que ele faz para ele crescer? Ele se alimenta de sangue. Então, o tumor, ele é alimentado de sangue. E se você se você toma por exemplo, nesse início, né? Se toma um anticoncepcional ou injetável, ou seja, ele via oral ou qualquer outro método, ele tende a controlar, regular o seu fluxo menstrual, e com isso você sangra mais controladamente. Então foi isso que eu fiz por anos. Eu tomei o injetável, que para mim era o mais fácil de lidar, né? Porque eu tinha uma certa dificuldade com o oral, né? Me dava muito enjoo oral, então o oral para mim não era uma alternativa. Então eu segui dessa forma, e quando foi, eu lembro que em 2016, em 2016 eu me casei e eu voltei ao médico, já fazia todos os meus acompanhamentos, né, com esse médico, já fazia
cerca de uns 5 anos, eu me casei e procurei ele para falar, olha, eu acho que daqui a um ano eu devo engravidar. Então, o que que eu devo fazer dada a minha condição clínica dos meus miomas? Eles foram crescendo, tá, gente? Não pensa que ele ficou estabilizado, não. Eles foram crescendo, mesmo eu tomando os anticoncepcionais. Eles só deram aquela controlada bem básica. Então, a sugestão do meu médico naquele momento fosse que eu fizesse um tratamento com... Então, você vai procurar, o médico vai te prescrever, você vai procurar, tem toda uma burocracia para você conseguir esse medicamento, mas você vai procurar no posto de saúde, né, no posto de saúde adequado para pegar esse medicamento, acetato de grosserelina, né? E daí eu fiz esse tratamento. Como é que funciona esse tratamento, pessoal? Esse eu acho que a partir daí eu posso dizer que comecei um tratamento bastante sério com relação aos meus miomas, né? Nessa ocasião eu tava com 3 miomas, aliás, 4 miomas, 3 de 3 centímetros e um de 4 centímetros. E como é que funciona esse tratamento? Ele funciona da seguinte forma. Você busca no posto, imediatamente você tem que levar ele com acondicionado em caixa de isopor, com um gelox dentro, né? Esse é um medicamento que não pode ser desgelado, né? Ele tem que ser, ele é um medicamento sensível à perda de temperatura. Daí eu levava ele no médico, o médico já prontamente já me aplicava. Como é que funciona a aplicação? Essa aplicação é a aplicação na barriga. É uma injeção bastante dolorida, ela é oleosa, tá? Então é uma injeção oleosa e aplicação na barriga. E quais são as complicações dessa injeção, né? O que acarreta este tratamento e por que eu fiz esse tratamento? E por que eu fui levada a fazer esse tratamento? Acho que melhor começar a falar por que eu fui levada a fazer esse tratamento. Eu iniciei esse tratamento porque a promessa dele, pelo meu médico, né, que ele estava me acompanhando na época, seria: esse medicamento vai fazer com os seus miomas eles parem de serem irrigados, né, pelo sangue e eles reduzam de tamanho. Então, como se fosse uma ameixa, né, que está no seu útero, e daí você tirando o sangue, ela fica como se fosse uma ameixa seca, e daí você não vai ter mais problemas com o mioma. Então foi esse que foi a grande promessa e a grande esperança, na verdade, com relação a esse meu tratamento. Eu fiz o tratamento, ele durou 1 ano, tá? E quais são as complicações desse tratamento? Quando eu falo que durou 1 ano, é porque eu usei 4 injeções e cada intervalo de injeção são de 3 meses. Então eu usei 4 injeções. Eu fiz esse processo de fazer o processo de buscar o medicamento no posto, levar para o meu médico durante 4 vezes. Isso durou 1 ano. Quando a gente faz esse tratamento, o que acontece? O seu corpo, ele entra, por condição do fluxo de sangue, ele interrompe o seu ciclo menstrual, quer dizer, você deixa de menstruar. Você deixa de menstruar e você é levada a um estado de menopausa. Então essa, pra mim, foi a pior parte deste tratamento, tá? Você é levada por um estado de menopausa e você sente todas as coisas ruins que a menopausa te oferece. Então eu fiquei com a pele muito seca, toda a minha pele ficou ressecada, extremamente ressecada. Outra coisa que acontece é o libido, você não tem mais nenhum libido, você não tem mais nenhuma vontade sexual, porque a menopausa te traz isso, né? Como mexe com seus hormônios, você fica sem apetite sexual. E outra situação que acontece, que é frequente, né? Se você escuta falar de todas as mulheres que estão em menopausa, são os ciclos de calor. Então, calores inacreditáveis aí, nos quais eu tava com 30 anos mais ou menos, e eu tava sentindo esses calores que
eu deveria sentir depois dos 50, ou por volta dos 50 anos, eu estava presenciando todos esses malefícios de uma menopausa, como fosse precoce induzida, com relação a esse remédio. Mas a gente faz isso, né? No meu caso, eu fiz esse tratamento com a esperança de que eu tivesse êxito e que eu pudesse seguir a minha vida e que eu pudesse engravidar, né? Que eu pudesse ter um bebê, né? Porque nesse momento eu já tinha certeza que eu queria ser mãe. Se naquele momento, quando eu descobri, eu ainda não tinha essa certeza se eu gostaria ou não de ser mãe, nesse momento eu já tinha essa certeza e precisava trabalhar para que eu conseguisse alcançar esse meu objetivo. E como é que foi, né, esse decorrer desse 1 ano com esse tratamento, né? Então, assim, todo o tratamento, para você voltar e pedir mais uma injeção dessa, né, por 4 injeções, né, por 4 vezes que eu precisei dessa injeção, você tem que refazer todos os exames e fazer um acompanhamento para meio que justificar e também ver se faz sentido continuar ou não, né, o tratamento. E em todas as vezes, os meus miomas, eles reduziam muito pouco. Eles não tinham uma redução significativa, mas a gente sempre ficava naquela esperança de, no próximo ciclo vai melhorar. É sempre assim, no primeiro não tem muito êxito, no segundo pode melhorar. Então eu ficava sempre um pouco nessa esperança de no próximo vai acontecer. Até que chegou o quarto, e o quarto é o limite mesmo, o governo não fornece mais do que isso. E o tratamento acabou. E eu tive uma redução muito pequena, visto a esperança que havia nesse tratamento. Então eu não consegui aquele êxito que eu imaginei que eu ia conseguir. Foi um pouco frustrante, porque eu passei por todo esse momento de menopausa que eu falei pra vocês, que não foi nada fácil. Mas foi o resultado que teve, eu não tive o que fazer, né? Eu tinha passado por todo esse percurso e daí foi esperar mais um tempo para o corpo voltar a produzir, ele sair do estado, não, ainda tinha esse risco ainda do corpo entender que aquela era a minha nova situação e eu entrar de novo, eu entrar realmente num processo de menopausa, ainda tinha isso, gente. Acreditem se quiser. Mas meu corpo reagiu e ele voltou a menstruar. Então eu voltei, depois que ele voltou a menstruar, eu fiquei por um determinado período ainda, vamos dizer assim, sem anticoncepcional, até fazer novamente os exames e voltar a usar os injetáveis. Injetável não. Agora eu vou contar pra você do meu segundo tratamento. Pra mim, ou voltar de novo para o injetável, ou a gente buscar uma outra alternativa. Daí essa outra alternativa que foi oferecida foi um Implanon, chama Implanon o nome do remédio, que é um implante que você insere no parte interior do seu dorso, do seu braço. Ele funciona como se fosse uma parte interna de uma caneta Bic, né, vamos colocar assim, mais ou menos desse tamanho, que é injetável. Ele faz uma incisão de uma anestesia, ele injeta, e esse medicamento tem duração de 2 anos. Eu coloquei esse Implanon, e ele funcionou equiparado com um injetável, né? Então eu não tinha mais, por 2 anos não me preocupei mais com injetável de todo mês para tomar o injetável, que era o que eu fazia anteriormente. E fui, de novo, sempre o acompanhamento médico dos meus miomas. Então sempre 2 vezes por ano eu ia ao médico fazer todos os exames para poder ver como é que estava o andamento. Enfim, nesse meio tempo desses 2 anos, o que é aquele medicamento, o primeiro, né, as injeções, né, de grosserelina, deveria ter, vamos colocar assim, congelado, né, dado um stop nos meus miomas, atuou de efeito reverso, de rebote, que também posteriormente eu vim saber que isso poderia acontecer, né? Isso não foi falado de um primeiro momento, foi falado só quando eu estava vivendo essa experiência, que eu tive um rebote nos meus miomas. Então aquele mioma que tinha reduzido minimamente, ele simplesmente aumentou em 50% do que eles eram. Então
mesmo com o controle mesmo com o controle pelo Implanon. Então, para mim foi mega frustrante eu ter passado por um processo de um ano, em estado de menopausa, em todo esse processo de pega injeção, leva injeção, um cuidado total com relação à temperatura, né? Porque não podia esquentar aquele medicamento, né? Então toda aquela atenção para utilizar o medicamento. E no final eu fui, vamos dizer assim, pega de calças curtas, e isso só piorou a minha situação. No final eu acho que hoje eu penso que esse tratamento não foi nada bom pra mim. Enfim, pode ser bom pra outras pessoas, mas pra mim não foi nada bom. E quando finalizou esses 2 anos, né, eu de fato já estava preparada para ser mãe. Eu voltei no meu médico, né, como sempre, voltando, mas eu voltei com ele sério para falar para ele, olha, agora eu vou engravidar. Como eu estou e o que eu preciso fazer, né, assim, dada a minha situação clínica. Ele simplesmente olhou os meus exames e falou para mim que se eu tentasse engravidar naquelas condições clínicas, que cada gravidez seria um aborto certo, que essa era a minha condição clínica. Saí de lá arrasada, né? Mas ele me recomendou que eu poderia fazer uma miomectomia, que seria a retirada dos miomas, por ele, né? Ele mesmo poderia fazer essa técnica. Só que daí seria como uma cirurgia aberta, né? Ele abriria como se fosse uma cesárea para retirar os miomas. Mas de uma outra forma, ele também me aconselhou que eu procurasse um colega dele que fizesse por videolaparoscopia, porque ele não aplica essa técnica, mas que uma outra pessoa poderia aplicar para ele, para que eu pudesse ter uma gravidez tranquila. Eu saí de lá, já agendei a consulta com esse especialista, né, que ele me indicou, e eu fui até ele. E assim, tudo quando você tá dentro do problema, tudo parece que se torna muito sofrido, sabe? Então eu fui nessa outra pessoa, e lembrando que eu já passava com esse médico, já faziam 7, 8 anos, tá? Então já tinha todo um histórico com esse outro médico. Então eu cheguei, né, fui ao médico, que foi o indicado, e na consulta ele falou pra mim, a OMS, ele olhou meus exames e falou assim, a sua condição clínica, pela OMS, não é aconselhado você fazer videolaparoscopia ou miomectomia. Você tem muitos miomas, porque eu tinha esses 4 miomas, né, que eram os maiores, mas eu tinha infinitos outros no meu útero, né, e a tentativa de tirar esses miomas poderia me ocasionar na mesa de cirurgia, foi a explicação que ele me deu, poderia me ocasionar na mesa de cirurgia um sangramento muito grande, no qual seria incontrolável e poderia vir a ocorrer que eu poderia perder o meu útero e com isso não ter mais a possibilidade, né, de engravidar, né? Sem útero você não consegue engravidar. Então, pela OMS, o que seria o indicado correto, né, por esse novo padrão, né, esse novo procedimento, esse protocolo da OMS, seria eu fazer um procedimento que eu nunca havia conhecido, falado antes sobre eles, que seria embolização de miomas. Eu saí de lá desse consultório mais confusa do que tudo, né? Porque você tem seu médico que te acompanha há muito tempo, que te passa um procedimento, você vai com um outro médico que fala uma terceira solução, vamos colocar assim, e pra mim bagunçou toda a minha cabeça. Eu voltei pra casa, conversei com meu marido e falei pra ele, olha, a gente tá diante desse cenário, não sei que caminho que a gente vai pegar, né?
Ele falou, eu acho que assim, se você tem confiança, né? Meu marido falou pra mim, se você tem confiança no seu médico, você liga pra ele e fala que a indicação, que você foi na indicação do médico dele e que a indicação do médico dele falou pra ele dessa terceira técnica e o que ele acha. Bem, enfim, no dia seguinte eu já liguei pro meu médico e falei pra ele tudo o que tinha acontecido e o que ele achava, né? Que eu tava pensando em fazer essa embolização de miomas. Ele falou pra mim assim que ele nunca tinha perdido nenhuma paciente, o útero de nenhuma paciente em toda a experiência dele, já era um médico bastante, ele já é um médico bastante antigo, que ele nunca tinha perdido o útero de nenhuma paciente, ele foi extremamente grosso comigo, extremamente indelicado, tá? Sem nenhum tato, por todo o histórico que eu tinha, nem parecia que eu era uma paciente de anos dele, né, de anos de tratamento com ele foi extremamente grosso, extremamente indelicado. Eu desliguei o telefone, eu entrei em prantos, eu tava no trabalho nesse momento, eu entrei em prantos, as pessoas vieram me acudir e no final de tudo isso alguém veio pra mim e falou pra mim assim, olha, faz o seguinte, liga pra ele, já que você confia nele, liga pra ele e pede uma outra indicação, pra você ir em uma outra indicação, porque essa primeira indicação falou pra mim assim, Milena, eu não faço nada em você, eu não vou fazer videolaparoscopia, eu não vou fazer miomectomia, porque é muito arriscado no seu caso. Então eu liguei de novo pra ele e ele me passou, eu liguei de novo pra ele, falei pra ele que não era assim que ele deveria ter me tratado, né, que afinal de contas eu confiava no trabalho dele, que eu já estava com ele há bastante tempo, e que eu gostaria de uma segunda opinião. Então, que ele me desse mais uma pessoa, que eu gostaria de falar com essa pessoa sobre a videolaparoscopia, que seria uma cirurgia muito menos invasiva. Eu fui nessa segunda opinião, só que no meio tempo entre ir para essa segunda opinião, eu fui no médico de embolização de miomas, que essa primeira indicação me passou. Eu fui, ele me explicou tudo como é que funcionava, tudo. Eu voltei uma segunda vez com o meu marido e uma das coisas bem tranquilas, né, que ele me falou, eu vou até colocar os contatos dele, o Dr. Hugo, né, que me atendeu. Ele falou assim, Milena, a gente não sabe, você alguma vez tentou engravidar? Eu falei assim, nunca, a gente nunca tentou engravidar. Eu falei assim, a gente não sabe como é que vai ser o seu organismo respondendo. O que eu posso te garantir é sobre a técnica de embolização que eu faço, né? Realmente o seu caso é um caso para embolização de miomas, e o que eu posso te garantir são as benesses que eu vou te oferecer com esse procedimento. E até então, uma coisa que eu nunca havia notado, percebido, né, sobre o meu próprio organismo, que eu sempre achei que fosse uma coisa super normal, né, achava que era uma coisa mesmo minha, né, cada mulher tem sua particularidade, eu sempre imaginei que aquela seria a minha particularidade. Quando você vai fazer a consulta no Dr. Hugo, ele te passa um questionário e você preenche tudo, como é que funciona o seu ciclo menstrual, como é que funciona até você mesmo, assim, né? E eu preenchi tudo aquilo e eu comecei a perceber que aquilo ali não é que fosse meu, era algo que era influenciado por essa quantidade de hormônios, né? Porque a menstruação ela é regulada por hormônios, né? E ele fez a consulta comigo e ele falou, olha, essa situação que você sente, que você tem, e tudo isso pode ser melhorado ou minimizado a zero, né? E isso, ele estava contando da cirurgia se eu fizesse a embolização de miomas. E ele falou também pra gente que não dava pra garantir que eu não pudesse ter uma gravidez, gerar uma gravidez, mesmo em toda aquela situação, que eu viesse ter um aborto, como o meu primeiro médico disse. Ele falou assim, pode ser que você não tenha, pode ser que você tente, pode ser que você não tenha, pode ser que você tente, e pode ser que você tenha um aborto. Então não dá pra garantir. O que eu posso te garantir é em relação às minhas técnicas, né, de embolização. Enfim, eu voltei pra casa,
A gente fica sempre pensando em todas essas coisas que a gente ouve falar, né? A gente pega, vai colhendo todas isso que a gente vai passando na vida, né? Todos esses inputs que a gente vai passando na vida e dividindo também com muitas colegas, tudo. E eu comecei, gente, eu não fiquei em paz. Então eu comecei a ir em um monte de ginecologista, porque assim, daí você começa a falar e a pessoa fala assim, ah, mas vai no meu ginecologista, ele vai te ajudar. Mas vai no meu ginecologista, ele vai te ajudar. E eu comecei a ir em ginecologistas não indicados, assim, indicados por amigas, mas não indicados por os médicos que eu estava passando, para ver os prós e os contras e o que eles falavam, né? Enfim, de tudo isso que eu fui, de vários médicos que eu fui, nesse meio do caminho, o que eu percebi, tá? O que ficou pra mim, que se eu fizesse a minha mectomia ou a videolaparoscopia, como são cirurgias que são que mexem realmente no útero, que vão lá e vão tirar esse tumor, você vai ficar com um tumor, vamos dizer assim, cicatrizado, né? E essa cicatriz faz com que você tenha que no momento que você conseguir engravidar, né? Então não teria, vamos colocar assim, um grande problema, teoricamente, né? De você fazer, né? No meu caso, sim, pelo menos pelo que eu vi, teria, mas acho que para outros casos, porque cada caso é um caso. De repente, uma pessoa que tenha menos miomas, né? Que de repente faça exclusão de um mioma ou outro mioma, né? Não no caso, no meu caso, que são bastante miomas, de tamanho bastante considerado, né? Quando você faz esse tipo de cirurgia, você, quando tá grávida, tá no momento para ter o parto, você não pode optar por um parto normal. Você tem que optar por um parto cesariana, porque o seu útero está todo cicatrizado e o seu útero ele não pode entrar em trabalho de parto. Você não pode entrar em trabalho de parto. Exatamente uma dos meus maiores desejos, né, na parte toda da gravidez, seria ter um parto natural. E eu fiquei extremamente chocada com isso, né? E eu voltei no Dr. Hugo, até perguntei pra ele como é que seria isso, né? Se na embolização tinha algum problema. Ele falou assim, não, seu útero ele não vai ficar cicatrizado. Você pode entrar no seu trabalho de parto normal, você pode ter um parto normal tranquilamente, a não ser que você só não vai ter um parto normal se você não quiser, ou se acontecer alguma coisa diferente que não seja ocasionado pelos miomas, né? Porque existem várias outras situações que uma cesariana é indicada, mas não seria por conta da cirurgia. Enfim, nesse meio do caminho, então, eu fiz todo esse percurso, fui em diversos médicos, colhi diversas opiniões e fiz a minha própria opinião. E nesse meio do caminho, eu ainda não tinha desistido do meu primeiro médico, aquele meu médico de anos, né? E fui na segunda opinião dele pra ver o que eu ia sentir com ele também, né? Chegando lá, ele olhou meus exames e parecia que era a mesma opinião, só que na segunda opinião. Ele olhou meus exames e falou assim, olha, no seu caso, ele falou exatamente assim, exatamente como a primeira opinião, ele falou assim pra mim, a Organização Mundial da Saúde, no seu caso, pelo novo protocolo da Organização Mundial da Saúde, você deve fazer uma embolização de miomas. Eu vou te prescrever uma indicação. Gente, isso foi pra mim foi a melhor consulta, assim, no sentido de tranquilizar o meu coração. Eu saí de lá, dessa consulta, desci o elevador e quando eu cheguei na rua, a primeira coisa foi ligar pro meu marido. Eu falei, agora eu já tenho uma certeza, eu vou fazer a embolização de miomas com o Dr. Hugo. Esse segundo médico até passou uma segunda opinião, só que eu já tava com confiança com o Dr. Hugo e falei, eu vou correr atrás da minha papelada para fazer a minha embolização de miomas com o Dr. Hugo. Então, como é que foi o meu tratamento com o Dr. Hugo, né? Eu fiz todo de novo, né? A gente faz toda uma bateria de exames para poder fazer a operação, faz o agendamento no hospital, tudo quem cuidou disso foi a secretária do Dr. Hugo, eu não precisei me preocupar com nada.
Foi maravilhoso, assim, né? Não ter que você ter mais isso ainda para se preocupar. E eu fiz a embolização. Num dia eu me internei, né? E fiz a embolização. Inclusive, uma das coisas que o Dr. Hugo falou pra mim, que a minha anestesia, que na miomectomia ou na videolaparoscopia, a injeção seria geral, né? Toda aquela, sei lá, entubar, todo aquele tipo de coisa que você fica, né? Você não quer passar por isso, né? Ele falou, não, vai ser uma anestesia local. E no dia eu fiz a minha cirurgia no Hospital Santa Catarina, e no dia a anestesista tava meio, acho que pega sem entender muito bem o que estava acontecendo no meu caso, e falou, não, a gente vai fazer a sua anestesia geral. Eu falei, não, comigo não vai ser anestesia geral, a minha anestesia vai ser anestesia local. O Dr. Hugo, a gente já tinha combinado sobre isso. Então foi uma anestesia local, né? Eu tomei algum remedinho pra dormir, e foi uma anestesia local, foi super tranquila a cirurgia. Eu voltei pro quarto, né? Você não pode se movimentar. O pessoal do Hospital Santa Catarina foi excelente, mas eu não tenho muita experiência com internação, mas a hotelaria deles é muito boa, a pessoal da enfermagem deles é muito boa, né? Então passei um dia internada, no outro dia eu saí e voltei para casa, ele deixou remédios para dor, eu fiquei em casa, acho que foi cerca de uma semana, descansando em casa, me recuperando, né, da embolização de miomas. E daí, a partir daí, eu conto para vocês como foi a parte da minha recuperação. A minha recuperação com a embolização foi maravilhosa. Então eu tomei os remedinhos de dor, tudo, né, porque você pode vir a sentir dor. Eu acho que eu vou parar um pouquinho o que aconteceu comigo pós. Eu vou explicar um pouquinho, mas bem pouquinho, o que é uma embolização de miomas, né, porque é um procedimento bastante diferente, assim, dos demais. Então, quanto à miomectomia, eu tiraria eu faria uma cirurgia aberta, né? Quais são as diferenças das técnicas? Eu abriria o útero, né? Seria aberto o meu útero, tirado meu útero para fora, tirado os principais, né? Miomas. Na videolaparoscopia, a segunda técnica, né? Que não foi nem considerada por quem eu fui procurar, né? Seria uma introdução de vídeo e de canulículos, né, dentro da vagina, incisões também, pequenas incisões também na região abdominal, e seria, vamos dizer assim, sugado, né, tirado vamos dizer, por uma sucção esses tumores, né. A embolização de miomas, ele funciona quase como um paralelo, para poder as pessoas entenderem, porque é um procedimento mais usual, funciona como um cateterismo, né? Então também tem umas incisões, muito na região da virilha, muito tranquilo, que hoje eu não tenho nem marca, não tenho nada disso. E daí insere-se partículas, chama material particulado, nas principais veias que levam o sangue até o mioma. Então, com esse entupimento dessas veias, artérias, né, o mioma deixa de, vamos dizer assim, deixa de receber sangue, e ele, de novo, ele para de crescer e fica inativo, né? Então, essas são as diferenças das técnicas. Então, fazendo essa técnica da embolização de miomas, o que eu senti posteriormente, né? Posteriormente a isso, eu me senti muito bem, tomei os remédios para dor, né, no período indicado, me recuperei muito bem, né, dentro de casa, fiz o meu resguardo. E daí o posterior foi uma coisa transformadora na minha vida, porque o que eu achava que era normal, ficar menstruada 25 dias, quando eu ficava pouco menstruada, eu ficava 15 dias menstruada, eu tinha
um fluxo menstrual absurdo, assim, de precisar de absorventes noturnos durante o dia, sabe? Aqueles bem fortes. Eu precisava daquilo durante o dia para poder ficar bem. Eu tive um fluxo que durava entre 3 a 5 dias, mas a média mesmo eram 3, 4 dias que eu tive de menstruação. Antigamente eu não tinha, então vou sempre colocar o antes e o depois, né? O antes, eu não tinha ideia de quando é que eu menstruava, quando é que eu não menstruava, era uma incógnita pra mim saber seria o dia que eu ia começar a menstruar, quando ia terminar, então também eu não tinha a menor noção, eu ia seguindo até, e pra mim isso era o que era o normal, né? O que pra mim era do meu organismo. Eu passei a ter um fluxo super regrado, controlado, assim, no ponto. Então, era naquele dia que eu ia menstruar, era por 3 ou 4 dias que eu ia ficar menstruada, eu já não ficava mais menstruada. Outra coisa, o fluxo, que era muito intenso, passou a ser um fluxo totalmente normal, assim, que eu entendo como normal, né? Que eu conseguia usar o absorvente normalmente, não precisava de um absorvente extra, vamos colocar assim, para poder me cuidar. Então foi transformador o que a cirurgia de imunização de miomas fez na minha vida, né? E eu conto para vocês em outros vídeos como que isso tudo se desenrolou e como é que foi a parte de engravidar e como é que aconteceu tudo. Isso foi muito legal, muito bacana. Isso vale muito a pena você ficar ligado aqui no canal para entender como é que foi esse segundo passo. Mas acho que é isso, pessoal. Se você achou que esse conteúdo foi relevante para você, se você acha que outras pessoas podem se beneficiar de toda essa minha jornada com relação aos meus tratamentos de mioma, né? E como é que foi que eu lidei, como é que isso aconteceu com a minha experiência, de repente pode ajudar outras mulheres também. Estou fazendo esse vídeo porque eu acho que pode ser bastante esclarecedor, porque eu de verdade não tive conhecimento, não tive com quem trocar toda essa minha experiência, porque apesar de ser um mal que acomete milhares de mulheres, é muito comum mesmo o mioma, as pessoas não falam muito sobre isso, as mulheres não falam muito sobre isso, a gente vê mais, são especialistas falando sobre isso, né? Acho que as pessoas têm um pouco de receio, né? Nunca quer mostrar muito fragilidade, mas eu acho que é importante a gente colocar que a gente pode ter uma vida melhor, bem melhor, né? Com o tratamento certo, adequado. E para mim foi assim fantástico fazer a embolização de miomas, eu recomendo muito. O tratamento foi muito bom para mim. Então, se você achar que isso é importante, curte, compartilha, envia para mais mulheres, faz esse conteúdo chegar para mais mulheres, para que elas de repente possam ter uma vida transformada também. A gente vai se ver em outros vídeos e vai ser um papo bem legal aí para vocês entenderem como é que tá sendo essa minha transformação. E tudo acho que começou a partir dessa última cirurgia aqui, que foi a cirurgia de imunização de miomas. Muito obrigada, viu, por me acompanhar. Um beijão, tchau!